Uma disputa jurídica pode movimentar o Beira-Rio nos próximos meses, e essa questão está ligada às enchentes e ao seguro do estádio Beira-Rio. Os bastidores da vitória no Morumbi, técnico Roger Machado, Alan Patrick, D'Alessandro e a festa dentro da casa do rival. O nosso salão de festas, muito conhecido desde 2006, 2010. Quem não está iludido, meu amigo, morreu por dentro. Gabriel Mercado e as consequências da lesão confirmada pelo Internacional. E ainda, o time do Inter completamente pronto para enfrentar o Bragantino nessa quarta no Nabi Abichedi. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do nosso Colorado. Como sempre eu te peço, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal e deixa aquele like bacana que ajuda pra caramba o meu trabalho. Não te esquecendo também de ativar ali o sininho, a notificação, né, de novos conteúdos, porque daí estoura conteúdo novo no teu celular, no teu e-mail, e tu fica sempre ligado no que acontece do nosso Colorado. Não te esquece também que a KTO.com, ela tá te esperando para tu te divertir, velho, porque KTO é onde a diversão acontece. No link do comentário fixado, te joga direto pro site da KTO, não leva um minuto para tu te cadastrar e aproveitar os 20% de bônus que o cupom Ernest te dá. Outra, esse final de semana agora, Inter São Paulo, levei duas apostas, tá? E vale pra caramba a gente pegar e botar uns pila no bolso e aí dá pra comer um xizinho, dá pra comer uma pizza e a gente vai se divertindo. KTO é onde a diversão acontece, beleza? O Gabriel Mercado, ele foi confirmado, né? A lesão no joelho, ligamento cruzado anterior. Estimativa, 9 meses de recuperação, né? Cirurgia, fisioterapia, trabalhos especiais e tudo mais. A grande questão está na continuidade do Gabriel Mercado junto ao Internacional, principalmente porque o vínculo dele termina agora em dezembro. E aí tem algumas particularidades que a gente tem que conversar. Primeiro de tudo, o Inter, no bastidor, já fala abertamente que vai renovar com o Gabriel Mercado, vai manter Gabriel Mercado com vínculo junto ao clube. Esse é o primeiro ponto. E tem as questões, obviamente, jurídicas. Só que vale o destaque, em nenhum momento o Inter está pensando na questão jurídica. Ao contrário, o Inter está pensando na questão ser humano. O Inter está pensando na questão liderança do grupo. O quanto o Gabriel Mercado sempre se doou pelo clube, sempre foi um cara responsável, ponta firme. Os jogadores gostam do Gabriel Mercado, um cara de extremo caráter. Então, em nenhum momento o Inter está pensando na questão jurídica. O Inter está pensando na questão ser humano. Mas, como eu tenho que informar vocês aqui, eu também fui atrás de especialistas, tanto no ramo esportivo quanto no ramo trabalhista, em cima disso, tá? E aí eu falei com duas pessoas, tá? Um é o Andrei Camp, que é um jornalista também, que hoje é especialista em direito do esporte, e também com a Carolina Spina, que também é uma advogada trabalhista conhecidíssima na praça e tal, também tem muito conhecimento do que eu vou passar para vocês aqui. O direito, ele não é uma ciência exata, né? É uma ciência humana, vamos dizer assim. É uma ciência em que tu tem vários entendimentos. Então tem dois que me passaram, tá? Uma delas é o seguinte: pela lei do esporte, o Gabriel Mercado teria 12 meses de estabilidade após a lesão curar. Ou seja, vamos supor que ele fique no meio do ano, né, curado, meio do ano que vem. Então ele teria mais 12 meses de estabilidade. Então ele teria até meio de 2026 com vínculo no clube. Essa é uma visão. A outra visão, né, e aí tem com base até na Lei Pelé, entendimentos em cima da Lei Pelé,
é que ele teria 12 meses também de estabilidade a partir de agora. Então ele teria até setembro do ano que vem, né? Ou vamos dizer ali quase outubro. Então, até outubro do ano que vem de estabilidade, recebendo do Inter, fazendo os procedimentos e o Inter cuidando dele e tudo mais. Então tem esses dois entendimentos, vale destacar a questão do clube e as questões jurídicas aqui para a gente entender bem como é que funciona a parada, tá? Os bastidores da vitória do Internacional estão aqui em cima e eu acho que é importante tu assistir, porque o clube ele divulgou as imagens, né, do confronto lá no Morumbi, o Inter ganhando de 3-1, o antes e o depois. O depois é essa festa aqui que é um absurdo. Por isso que eu disse no início do conteúdo, né? Quem não tá iludido morreu por dentro. Cara, assim, eu tô nessa parada há um tempinho já, tá? E esse grupo me lembra muito os grupos vencedores do Inter. Eu já falei pra vocês isso aqui em outros conteúdos. E aí a gente lembra quando os caras eram amigos, quando os caras gostavam de estar juntos, quando os caras se divertiam juntos, quando as famílias se divertiam juntos. Então é impressionante o quanto o vestiário está azeitado e quanto mudou, né, o clima do vestiário, porque o próprio Fernando já falou que estava rolando um desgaste a partir da enchente, a partir da ida para Itu, com o Cudê e tudo mais. O Roger muda o ambiente, o Paulo Paixão muda o ambiente, o D'Alessandro muda o ambiente, a chegada do Bisol também muda o ambiente, é uma forma diferente de governar, vamos dizer assim, né, politicamente, o vestiário. E aí a gente tem palavras, né, cara, de cada um desses players aí, cada um desses protagonistas. Por isso que eu disse que é importante tu ver e acessar aqui no conteúdo que eu deixei indicado para ti. O D'Alessandro, ele dá um grito num determinado momento dizendo que é um confronto direto. Tem que ganhar o jogo lá no Morumbi porque é um confronto direto. E aí aqui ele está falando, claro, né, de chegar mais próximo do G6, do próprio G4, que tem uma realidade ainda hoje, né, e aí bater ali na vaga da Libertadores. Hoje o Inter está a 1 ponto do G6, vencendo o jogo contra contra o Bragantino no Nabi Abichedi, vai para dentro do G6 e fica ali coladinho no São Paulo. Também tem o Roger, né? Falando da questão, de novo, da fome, né? Que a gente tem que ter o tempo todo. O Inter tem que ter mais vontade que o atleta, e aí o objetivo fica em cima do quanto se tem fome e tal. E aí ele faz uma frase, cara, que é absurda. Olha o que ele diz antes do jogo. Ele diz assim: os caras vão nos pressionar durante 15 minutos e depois nós vamos estocar eles. Cara, se tu lembrar que o Inter teve dificuldade no jogo no Morumbi entre 15 e 20 minutos, o Roger praticamente ele tinha quase que um relatório na cabeça do time do Morumbi. Então, quando ele diz ali, os caras vão nos pressionar 15 minutos, e realmente é o que acontece, e aí ele vira, né? O Wesley vai para a direita, para de tomar bola nas costas do Bruno Gomes, o Bruno Gomes cresce na partida, Thiago Maia, enfim, o resto é história, tá? Absurdo o que o Roger fala. Depois o Alan Patrick, quando toma a palavra na roda antes do jogo, também diz: a gente não pode cansar de ganhar, né? Porque a gente vem num momento bom e tal, aquela coisa. Naquele momento, antes do jogo, eram 15 pontos e 13 feitos, né? Aí agora são 18 com 16. Então, o Alan Patrick daquele jeito, até mesmo que às vezes ele foi meio criticado também, né? O Alan Patrick ele não tem sangue para ser o capitão, ele é diferente, o jeito de ele ser capitão é diferente, né? Ele não grita, ele fala numa boa, até porque o tom da voz dele é bem diferente. Então assim, enfim, mais uma palavra do Alan Patrick. E aí destacando, né,
como vocês viram no vídeo há pouco, a felicidade da vitória, os jogadores batendo, né, e fazendo um vamos Inter. Me parece que a camisa, ó, entrou também dentro do peito dos atletas. Cara, e agora a gente tem ainda outras questões, né? Outras questões envolvendo o time, que está em campo, agora na quarta-feira, e aqui em Porto Alegre uma questão jurídica. O time que está em campo tem a volta do Gabriel Carvalho, que vai agora, né, assumir provavelmente a vaga do Gustavo Prado, que começou o jogo, e volta ali, a dupla de zaga vai ser o Rogel com o Vitão, substituindo o Gabriel Mercado. Esse é o primeiro ponto. Então o Inter tem um time praticamente titular definido. Roger trabalhou ontem, fez um trabalho, né, claro, de recuperação dos atletas e tal, ainda em São Paulo. O time está lá, o grupo está lá, né? Tá, hoje meio que faz também um treino mais leve, mas Rocher, Bruno Gomes, Vitão, Rogel e o Bernabei, Thiago Maia com o Fernando, e aí a linha de três, né, com o Wesley, Alan Patrick e o Gabriel Carvalho, lá na frente o Rafael Borré. Basicamente esse time que vai enfrentar aí o Bragantino a partir das 19 horas, né? Podendo entrar mais uma vez, como eu falei, no G6. A disputa jurídica que eu falo, cara, é a seguinte. O Inter até agora não tem notícias a respeito do seguro do Beira-Rio. Tanto o Inter quanto a Abril estão falando com a seguradora, já enviaram fotos, já enviaram relatórios, já mostraram os pontos atingidos no estádio e tudo mais. E quando a gente fala nos bastidores com algumas pessoas com trânsito dentro do Conselho de Gestão, da direção do Inter e tudo mais, eles são muito reticentes nessa questão da volta do dinheiro ainda nesta temporada ou ainda nos próximos meses, num futuro, vamos dizer assim, mais próximo, tá? E aí eu digo por quê? Porque é o seguinte, o Inter, ele tem, na verdade a seguradora, ela tem alguns entendimentos um pouco diferentes, e por isso que pode ser uma batalha jurídica. Um termo, tá, que tem na apólice do seguro é o seguinte: o Beira-Rio está assegurado, né, e tal, não sei o quê, por ou para alagamentos. A enchente é um alagamento, tu concorda? Mas não é bem assim como estão falando. A enchente é uma coisa e o alagamento é outra. O seguro do Inter tem a ver com alagamento e não tem a ver com enchente. Então, se conversa já nos bastidores de que há possibilidade de o Inter entrar na justiça, de Abril entrar na justiça para ter esse dinheiro, ou para ter o dinheiro na totalidade, ou para ter o dinheiro que realmente vale, porque daqui a pouco a seguradora pode, como é algo que não tem precedente na história, vamos dizer assim, aqui do Beira-Rio, né, do seguro com o Beira-Rio, tá? Eles estão pensando o seguinte: a gente vai ter que pegar e disputar juridicamente, porque um juiz vai ter que dizer o que é. Em vez de, a seguradora tem esse entendimento, o Inter tem esse entendimento. Só para vocês terem uma ideia, tá? O governo ainda não repassou nada, o governo federal não repassou nada para o Inter. O Inter ganhou 2 milhões, né, de adiantamento da CBF, ainda faltam outros 3 milhões e meio, e o Inter está buscando, inclusive, mais dinheiro, né? O Inter gastou 10 milhões de logísticas e custos extras, e aí a gente vai pegar, né, e vai falar também, vai remeter para outros conteúdos que eu já fiz aqui para vocês. E o Inter teve um impacto de 90 milhões. Eu falei para vocês esse conteúdo no conteúdo de ontem, e aí eu esmiucei esses 90 milhões aqui, tá? O Inter jogou 70 dias fora, né, de seus domínios, foram 62 mil torcedores nos estádios em que estivemos, seja em Barueri, Florianópolis, Criciúma e tal, Caxias. Então, aí o Inter ficou de maio a julho fora do Beira-Rio e em agosto voltou para o CT, né? E aí ele teve nesses 90 milhões, e é o seguinte: 19 milhões é em cima de perdas gerais, tá? 5 milhões a inadimplência social, até porque, né, não tem os jogos, os próprios torcedores também tiveram algum problema, né, com a enchente, mais ainda 33 milhões perdidos de premiação, porque querendo ou não teve um abalo, né, em treino, um abalo até mesmo na questão de campo e tal, mano de campos. A questão dos custos e logísticas, que eu já falei, que ainda faltam 7 milhões dar, e 25 milhões de novos sócios.
porque avançando na competição, fazendo possibilidade de ir para a final e tudo mais, sem contar a questão também, né, financeira de todo mundo, haveria de se ter um problema aí com os associados, né? Então 25 milhões também a mais, é para esmiuçar esses 90 que eu te falei há pouco. Eu sei que o conteúdo ficou um pouco grande, cara, mas eu acho importantíssimo a gente entender tudo isso aí que tá falando nesse conteúdo aqui e nesse emaranhado de informações que te trouxe. Mais uma vez te peço, deixa teu like, te inscreve, ativa a notificação e bora lá falar do Internacional ao longo de todo o dia. Valeu? Tchau!